Nós da Confidecor desejamos te facilitar um conjunto de soluções à sua medida, como seguros de responsabilidade civil, planos de saúde familiares e empresariais, seguros de vida e seguro automóvel, previdência privada e consórcios. Sempre com a qualidade e confiança que só a Confidecor pode oferecer. Confidecor, a sua, a nossa corretora de confiança. Na Confidesign, criamos muito mais do que marcas. Criamos universos. Universos visuais, onde tudo gira em torno da sua marca, gerando resultados que surpreendem e cativam. Confidesign, a sua agência de publicidade de confiança. Estamos de volta aqui no Congresso de Hormonologia 2026 e agora com um cardiologista, doutor Anderson Argemiro. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. E, doutor, olha, eu gostei muito quando eu soube que se tratava de um cardiologista, porque a gente tem entrevistado muitos médicos endócrinos, clínicos, que estão administrando, né, hormônios, e que muito deles falam, né, da importância, né, de ser acompanhado por um cardiologista, né? Como Certo. que a sua especialidade cardiológica te ajuda na questão hormonal, ao atender seus pacientes? Ajuda totalmente, né? Porque assim, o paciente, antes de fazer os hormônios, antes de repor os hormônios, ele tem que fazer um risco cardiológico, né? Eu tenho que saber se ele pode fazer Risco cardiológico. Isso, eu tenho que saber Existe se um risco, então. E existe. não é recomendado a todos, então. Se Exatamente. de repente a pessoa falou, opa, eu tenho um probleminha aqui, então é melhor não usar. Exatamente. Por exemplo, né, o paciente vai e faz um exame das carótidas, que a gente chama de Doppler de carótidas. E a gente vê que tem alguma plaquinha de gordura ali, a gente já freia tudo. É Né? A gente mesmo? primeiro vai tratar isso para depois passar para os Às vezes a hormônios. pessoa pode pensar que é uma simples gordura, mas pode ser Isso. complexa. Sim, sim. Essa gordurinha que tá parada aqui pode provocar um AVC, né? Então Caramba! não dá para brincar com isso, né? Entendi. Você estava me comentando, né, que você atende até alguns médicos que antes de repente dar um tratamento para o paciente, Exatamente, ele exatamente. te recomenda passar por cardiologista. Os colegas mandam o paciente para saber o risco cardiológico dele fazer um hormônio, né? Então eu acabo pegando esses pacientes também. E de onde é esse acento, doutor? De que cidade que o Eu doutor sou de é? Pato Branco, eu moro em Pato Pa Branco, no Paraná. Paraná, Pato Branco, excepcional. Mas atende também telemedicina. Atendo também telemedicina, Ou sim, seja, sim. Tenho não se alguns concentra pacientes. somente em Pato Não, Branco. não, tenho pacientes até de fora do Brasil que são atendidos por mim. Pato Branco tem quanto que é a população de Pato Branco? Mais ou menos 92.000 habitantes. 92.000. É E uma você não cidade. atende só, então, Pato Branco, você atende circunvizinhas também? Não, eu atendo só em Pato Branco, os pacientes vêm até mim das cidades ao redor, né? A região que nós estamos tem mais ou menos umas 300.000 pessoas. 300.000. Que Não, região a que é micro-região, né? É que sudoeste do Paraná. sudoeste. E pega Sudoeste. quais principais cidades ali? Ah, pega Dois Vizinhos, pega Chopinzinho, pega Coronel Vivida, São Lourenço do Oeste, que já é Santa Catarina, porque Pato Branco fica na divisa com Santa Catarina. Pegamos até pacientes de Francisco Beltrão, que é uma outra cidade vizinha, próxima, grande também, mas que não tem ninguém ainda que faça esse trabalho de hormônios lá. Então a gente consegue pegar Interessante. até esses pacientes de lá também. Entendi, entendi. E no caso, qual que seria, doutor, hoje no seu consultório, a principal procura, a principal dor? A principal dor hoje ainda é emagrecer. Emagrecimento. Emagrecer, e eu acho que a segunda maior dor é tanto o homem com libido baixa quanto a mulher com libido baixa, né? Então acho que essa seria a segunda maior dor, pensando Houve em aumento hormônios. desse índice nos Muito, últimos muito. anos? Até a pandemia, os pacientes não pensavam muito nisso, sabe? Talvez eles não viam o quanto que a obesidade era um risco, quanto que a obesidade era uma doença, né? Iam levando e tomando as medicações, e medicação para pressão alta, medicação para diabetes, então ia levando. E agora não, agora os pacientes estão tentando se cuidar mais, estão vendo os riscos que essas doenças trazem e estão tentando se cuidar mais, com certeza. E no caso, doutor, por que foi um marco a pandemia, nesse caso? Eu acho que a pandemia foi um marco pelo seguinte: as pessoas começaram a olhar para si próprios, né? As pessoas ficavam mais em casa,
as pessoas se isolaram muito, então as pessoas começaram a olhar para si, né, e para suas dores, né? Então acho que por isso que a pandemia foi um grande marco. Teve um convívio familiar maior, mais tempo com a esposa. Isso. Se é que a gente pode tirar alguma coisa de positivo da pandemia, eu acho que foi isso, né? Porque Entendi. infelizmente aí perdemos 600.000 pessoas, pouco mais de 600.000 pessoas no Brasil todo, mas eu acho que uma coisa positiva da pandemia foi esse olhar mais para as pessoas Então, mesmo. olha, a gente teve muitos resultados positivos na pandemia, apesar da dor, né, de ter perdido tanta gente, né? Mas, por exemplo, eu como corretor de seguros, houve grande índice de pessoas hoje que têm mais consciência da necessidade de seguro de vida. Sim, com Que, na certeza. verdade, a mortalidade, às vezes, morrem muito mais pessoas obesas do que da própria pandemia. Com A certeza. própria a obesidade é uma pandemia, É. né? Morre muito mais. Eu Então, como eu como cardiologista, antes eu via também, né, o infarto, a própria trombose, o derrame, que é o AVC, mas a obesidade ela mata muito, né, que a gente não vê isso no nosso dia a dia, mas nós que estamos no consultório, todos os dias a gente consegue ver. é verdade, infelizmente, né? A gente vê que. Mas realmente a visão, a preocupação com a saúde é um marco muito positivo. E à medida que o conhecimento, né, aumenta, as pessoas estão em busca de conhecimento. Eu até te parabenizo por estar aqui, né? Uma Obrigado. sexta-feira, amanhã, sábado, Desde ontem, né, desde desde ontem, ontem já. né? Poderia estar descansando, tirou esse tempo. Inclusive, eu gostaria de saber do senhor, o que que você tem achado do Congresso? Ah, maravilhoso, né. Aqui a gente recicla muita coisa que a gente já sabia, mas a gente pega alguns insights muito bons, né. É. Por exemplo, ontem eu estava assistindo uma aula e eu tô com uma paciente que eu não consigo levar ela mais no emagrecimento. Uma senhora de 65 anos, que emagreceu já 10 quilos, mas travou aí, né, tá acompanhando comigo. E ontem assistindo a aula eu vi uma coisa que eu falei: "Opa, isso daí eu vou levar para lá segunda-feira, eu já vou chamar ela para conversar para a gente fazer isso que eu tô vendo aqui. Eu já vou aplicar o que eu tô vendo aqui no congresso no dia a dia. Então é muito bom, né? Muito bom. No caso, hoje, o marco foi a palestra do Dr. Abraham, né? Americano, Estados Unidos, sempre trouxe grandes novidades aí. Para alguns é novidades, para outros estudiosos já não é nada, né? Mas você gostaria de dar um spoiler para gente sobre o que ele trouxe para gente aqui no Brasil? O Dr. Morgenthaler, ele é uma sumidade, né, em testosterona no mundo todo. Ele é conhecido no mundo todo, inclusive por muitos trabalhos científicos, né. Infelizmente, nós temos muitos colegas médicos que ainda não recomendam a reposição hormonal, principalmente de testosterona. Então, porque falam que não tem evidência científica, né. Se você for pegar os trabalhos do Dr. Morgenthaler, ele deve ter mais de 100 trabalhos publicados ao longo dos anos. Então, ninguém melhor do que ele para falar sobre reposição hormonal, inclusive em homens que têm ou já tiveram câncer de próstata, que isso é um mito, né, ainda é um mito na medicina, um mito para nós Alguns médicos, né. colegas, inclusive, pregam Sim, isso, para a né? maioria. A A maioria maioria, dos né? médicos ainda não faria uma reposição hormonal num homem que tem ou teve câncer de próstata, né. Então acho que ele trazendo a experiência dele, ele trazendo a casuística dele, né, todos os homens que ele tratou e ainda trata, então acho que isso traz muita segurança pra gente e é sensacional poder ter E contato para com mim ele. foi até novidade numa entrevista que comentaram que assim, né, antes eles falavam que podia levar a alguém a ter câncer. Agora está sendo recomendado inclusive para quem tem câncer. Para Como que é isso, evitar câncer. doutor? Não, também, e para evitar o câncer também, né, porque as pessoas que estão com câncer, elas podem ou sair ou se curar do câncer, obviamente, que é o que a gente quer, como elas podem não se curar. E como que elas vão levar esse resto de vida, né? Vão levar com a testosterona baixa, vão levar com a libido baixa, vão levar com se arrastando, né? Então acho que a gente está dando uma qualidade de vida para as pessoas, né? A gente está dando dignidade para essas pessoas, É verdade. né? Porque o câncer ele já é uma doença que traz muito preconceito, já é uma doença que as pessoas já não gostam muito de conversar sobre isso. Então, imagine se além do câncer a pessoa ainda está com os hormônios baixos, Aí né? piora a situação, E a né? gente tem que lembrar de uma coisa, né? Os hormônios, a gente só repõe os hormônios, né? A gente não trabalha com doses suprafisiológicas, pelo menos eu não trabalho, né? Então, a gente tem que lembrar que a gente está só repondo o que está faltando, mas o nosso Sim. organismo já produz aquilo. Se ele está com o câncer, ele está com o câncer mesmo com os hormônios em baixa.
em baixa quantidade, mas ele já tem. Então só tô repondo. É verdade, com certeza. E no caso do que experiência que um paciente pode ter ao ser consultado contigo, doutor? Como que é o seu tratamento no consultório? Assim, primeira coisa, a gente faz uma avaliação geral do paciente, né? A gente faz uma avaliação cardiológica, obviamente, né, pela minha especialidade, mas a gente vai olhar como que estão todos os sistemas, né? Sistema neurológico, endocrinológico, cardiológico, né? E para a gente poder ter um mapa do paciente. A partir disso, nós vamos sentar, eu e o paciente, e vamos ver para que lado que nós vamos, que direção tomar, né? Eh, eu tento mostrar para o paciente a parte técnica, mas eu nunca decido sozinho, tá? Eu gosto de trazer o paciente comigo no tratamento. Por que que você diz isso? Porque você poderia dizer muito bem: "Ah, não, eu sou autoridade, eu estudei, você tem que fazer o que eu quero". Por Não, que não, não não pode ser, assim? não pode ser assim, não pode ser. Pelo menos eu não sou assim, né? Eu tenho humildade suficiente para saber que todo mundo pode ajudar no tratamento. E eu penso também de outra maneira. Se eu não fizer assim, o paciente não vem comigo. Não permanece, Eu né? sempre falo para os É muito pacientes, radical, né? eu sempre falo para os pacientes, é 50% teu, 50% meu. Se você não der os teus 50%, não vai fechar 100. Ou seja, você envolve ele no tratamento. Você fala: Inclusive "Olha, a família, muitas seu vezes. até a família". Sim, se o paciente não tem o apoio, ele tem o meu apoio no É tratamento, verdade. Você não mas ele tem a não tem o apoio em esposa que casa, cozinha pra caramba não ali, adianta. aí não E tem adianta, muitos né? pacientes assim. É aconselhável da sua parte, inclusive, fazer o tratamento em casal, em família? Sempre, porque um apoia o outro, né? A hora que eles ficarem, a hora que eles esmorecerem, né? A hora que eles quiserem desistir, o outro fala: não, não vai desistir, não, vem aqui. E assim vai, né? E vai levando. Então, com Excelente. certeza, filho e pai, filho e mãe, famílias inteiras, com certeza é muito E que tipo interessante. de tratamentos o doutor tem no seu consultório? Eu faço emagrecimento, né? Eu trato a obesidade, eu trato a reposição hormonal, né? Então eu faço tratamentos das mulheres na menopausa, pré-menopausa, aquelas mulheres que estão ali querendo entrar na menopausa, com aqueles calorões, com aquela irritabilidade, tudo isso a gente trata também para trazer uma qualidade de vida melhor para elas, né? E a gente faz também tratamentos injetáveis, né? Com medicações Hum. injetáveis. Então, se você precisa repor uma vitamina, se você precisa, tratar alguma doença que a gente consiga tratar da maneira injetável, também a gente faz na clínica. E me parece que os injetáveis têm uma absorção mais rápida e Exatamente. essa é a vantagem. Eu vou te dar um exemplo fácil e claro, vitamina B12, né, a gente pode tomar ela por via oral, a gente pode tomar ela intramuscular, a gente pode tomar endovenosa, né. Os pacientes sempre eu costumo passar endovenosa, pela absorção melhor e pela rapidez de ação. Os pacientes perguntam para mim: "Mas doutor, mas não dá para fazer intramuscular? É muito mais prático, né, eu vou na farmácia e faço". Eu falo: "Dá para fazer, mas você vai estar perdendo a medicação que você uma parte da medicação que você está fazendo, e você vai demorar mais tempo para ter É o efeito". famoso xixi caro. Isso, isso, isso. Né, porque Entendi, até essa medicação chegar no sangue, ela vai demorar mais do que eu jogar no sangue direto. entendi. Então jogar no sangue ali vai para onde Com precisa cer realmente. Exatamente, né, fazer um efeito muito mais rápido. E qual que é o perfil de pacientes que mais frequenta o seu paciente? É homem, mulher, idade? O meu perfil de pacientes principal é mulher, Mulher. tá, entre 35 e 60 anos, mais ou menos assim. Eu tenho pacientes, claro, de 12 anos, né, crianças, e tenho uma Até paciente. criança é recomendado? Para Sim, que momentos? inclusive foi liberado ontem, foi liberado, o uso da tirzepatida para crianças acima de 10 anos. Olha, uma novidade aqui, hein, gente. Ontem, onde que foi oficialmente que autorizou? Foi a Anvisa, a A própria Anvisa. Anvisa, a Sim, sim, Anvisa autorizou, eu não sabia disso. sim. E para que seguiria? Para que tipo de uma novidade aqui para vocês, então, que tá no nosso Confcast, né? Que an Crianças a partir de 12 anos podem também, né? De 10 anos. E 10 antes anos. era a partir dos 18, A partir dos né, 10 agora agora. não. A gente já usava nos pacientes menores, né, eu tenho pacientes fazendo tratamento que tem menos de 18 anos, mas a gente não fazia de uma forma oficial. Então agora a gente tem respaldo, Tem inclusive respaldo. técnico Vocês e já tinham científico. conhecimento, mas não tinham respaldo. E Exatamente, agora tem o respaldo técnico. exatamente. Que às vezes demora, né, para alguém a Sim, validar, né? sim, com E para que certeza. e para que momentos? Para quem seria, para quem que é indicado esse tipo de tratamento? Para que tipo de criança? Olha, principalmente a criança que já teve uma fase de crescimento, né, uma criança que já está mais acima no crescimento, e uma criança que está obesa, né. Porque a Obesa. gente sabe que essa obesidade, a grande maioria dos obesos,
eles já vêm com uma obesidade da infância, da adolescência, eles passaram todo esse período e na idade adulta eles só pioram, né? Sim. Então a gente vê hoje pacientes com 30 anos tendo infarto, pacientes com 35 anos tendo AVC, tendo trombose, que são coisas que a gente talvez não veria se os pacientes não tivessem obesos, É né? verdade, com Aí entra certeza. aquela pandemia que você falou da obesidade. Exatamente, que tem que ser tratado, tem que ser tem que ser assistido, né, por um profissional. E no caso, doutor, a gente, como você mencionou, né, que você atende muitas mulheres, né, na pré-menopausa, e inclusive tem essa questão que é o climatério, né? Perfeito. Muitos, até mulheres não sabem a diferença, né, entre climatério e menopausa, né? Climatério é aquela fase antes da menopausa propriamente dita, né? A menopausa a gente fala que é quando a mulher para de menstruar, né? Ela teve a última menstruação, dali para frente é a menopausa, né? E o climatério é toda essa fase que engloba isso, Como né? começa? Bem Quais são os antes. sintomas? Olha, o principal sintoma é irritabilidade, é aquela mulher que nunca teve cólica menstrual, começa a ter, começa a falhar as menstruações, começa a não vir mais todo mês, fogacho, que é aqueles calorões, né? Você tá lá dormindo com a tua esposa, de repente a esposa tira tudo. Peraí, não aconteceu nada, não. Mas eu tô morrendo de calor, mas tá 5 graus, na minha cidade faz frio no inverno, né? Entendi. Tá 5 Mesmo graus, com não, a mas temperatura baixa, ela tá sim, ali ela tem essa fervendo. onda de calor que é o fogacho, né? Então acho que Fogacho, que se fogacho, chama. isso. As ondas de calor, né? Então esses são os sintomas mais comuns, vamos dizer assim. Mas tem Entendi. mulheres, por exemplo, que têm olho seco, né? A mulher tem um olho seco, vai no oftalmologista, não é nada. Não, mas eu tô enxergando bem, né? E isso pode ser um sintoma de falta de estrogênio, que é um sintoma da Olha menopausa. só, olho seco, então, não tem Então, lágrimas. E o que que ela sente, o olho seco? o olho O que seco, ela causa? sente falta de lubrificação mesmo. Ela tem que ficar Falta toda de hora lubrificação. piscando para poder lubrificar o olho, né? Entendi. Então, a gente pensaria que isso seria uma causa ocular mesmo, né? Oftalmológica, mas no fim não, é só uma falta de estrogênio, né? Que a gente repondo o hormônio, a gente consegue melhorar isso. Olha que interessante. E no caso, as mulheres hoje então conseguem envelhecer de uma forma saudável Muito. e ter uma longevidade saudável Saudável, também. com certeza. Eu falo que as mulheres, além de serem maravilhosas, elas sofrem muito, né? Porque nós homens, nós vamos perdendo a testosterona, que é o hormônio masculino, aos poucos. A mulher, ela chega numa fase da vida dela, ela simplesmente para, né? E daí ela começa com todos os sintomas de menopausa, né? Então, elas sofrem muito, né? Principalmente nessa fase. Aí ela vai num médico, isso aí é só ansiedade, isso aí é normal da idade, começam a tratar os sintomas, mas não a causa, O né? doutor mencionou que a testosterona é um hormônio masculino, mas a mulher também tem, né? Tem, Inclusive foi falado hoje, né, sobre sim. um mito que se tem, né? A mulher, ela tem testosterona, claro, que numa dosagem muito menor do que a do homem, né? Porque a testosterona é um hormônio masculino, né? Mas a mulher tem, assim como o homem também tem estrogênio, mas numa dose muito menor do que a da mulher, né? Então a testosterona é um hormônio preponderantemente do homem e é o estrogênio da mulher, né? Então tem mulheres que vêm com a testosterona baixa e a gente tem que fazer a reposição disso. A gente pode fazer tanto na forma de implantes, podemos fazer na forma de gel, né? Então a gente tem como melhorar tudo isso. A gente tem Qual que é o muitas mais ferramentas. indicado? Eu indico geralmente o implante e já vou explicar por quê. O implante hormonal, ele não dá pico, e isso vale para o Não homem dá também. pico. Pico. Quando você coloca o implante, ele começa a fazer um efeito e daí ele fica num platô que a gente fala até terminar durante 5 a 6 meses, tá? O gel, ele dá um pico toda vez que você passa o gel. Aquele pico Então alto. fica assim. Entendi. Fica na melhora, mais piora. estável, Isso. então. E o implante ele é mais estável. Fora que você tem a comodidade posológica, você não precisa ficar passando todo dia, Não muitas vezes 2 vezes esquece. por dia. Esquece muito, né? Esquece muito. Né? A E aí, gente no caso, tomar no remédio, implante não tem como esquecer, porque o fazer próprio remédio organismo... uma vez por dia já é difícil, imagine 2, É né? verdade. Então a gente esquece muito, final de semana, enfim, a gente esquece bastante. Interessante, interessante. E no caso da soroterapia, o que que você me diz? Sou totalmente a favor, até por aquilo que eu te falei, pela absorção. Absorção, A né? absorção das medicações ela é muito mais rápida, né? E muito mais efetiva. Quando a gente toma um remédio, em média, a gente perde 90% do princípio ativo e absorve 10%. Quando a Me gente explica o faz. processo, onde que se perde, em que caminho que se perde? É o caminho que ele percorre. Isso, é o caminho que ele percorre. Ele vai entrar, ele vai no estômago, daí dali ele vai passar
para a corrente sanguínea, mas ele vai passar pelo fígado para ser metabolizado no fígado e daí começar a fazer efeito. Então, todas essas passagens, a gente fala a primeira passagem do fígado, né? Então, essas passagens, elas tiram muito do efeito da medicação. Quando a gente coloca direto no sangue, não. Né? A gente já está dando o remédio na forma efetiva. Entendi. E esses exames que hoje está se falando sobre DNA, que dá para você fazer um trabalho preventivo, sabendo a sua fisiologia e o seu predisposição de doenças? Isso é outra coisa também que a gente viu ontem aqui no Congresso, né? A gente fazer essa medicina, a gente chama isso de medicina de precisão, né? Medicina de precisão, De não pre- erra. Ou não é que pode errar. não é que você não erra, você tem os genes, eles são mapeados e você consegue dizer qual que é a probabilidade da pessoa ter tal doença, né? Eu consigo dizer se a pessoa ela é uma pessoa que precisa fazer mais exercícios de carga ou exercícios aeróbicos, né? Tem diferença Tem também. pessoas que não nasceram para correr, Entendi. né? Tem pessoas que acham que corrida é para todo mundo e se frustram quando vão lá, né? Doutor, eu fui lá, comecei a andar, comecei a correr, mas eu não consigo progredir. Eu sempre falo para os pacientes, antes eu falava sem ter uma prova Uma disso. base, né? Agora eu vou ter uma prova disso. Entendi. Porque tá aqui, ó, você não tem genética para correr, né? Corrida não é para todo mundo. Tem que obedecer, né? Assim A como fisiologia da pessoa. Exatamente. Daí, então, com essa medicina de precisão, eu consigo ver esses genes e consigo ver o que é melhor para aquela Você já pessoa. oferece isso no seu paciente? Ainda não. Ainda Vou não. começar a oferecer Vai passar agora. a oferecer. Começar a Então, passar uma o exame. novidade aí para vocês em Pato Branco, aí, ó, se querem de repente saber dos problemas de predisposição, o doutor vai estar levando para sua cidade aí. Aqui tem algum expositor falando nisso que tá te oferecendo? Tinha ontem. Ontem tinha, né? Ontem tinha. Eu não sei se tá aí hoje, que eu não vi os legal, expositores. legal. Inclusive, também isso é muito legal, porque quando a gente faz o teste genético, a gente consegue ver algumas medicações. Então, eu consigo ver se a medicação ela consegue fazer efeito em você. Até isso. Né? Por exemplo, Uau. tem muito paciente que faz tirzepatida. Sim. Né? Tem muitos pacientes fazendo tirzepatida e não tem efeito. Mas, doutor, em mim, todo mundo aí está emagrecendo e eu não consigo emagrecer, né? Porque tem resistência à droga. Né? Então, resistência à droga. Então não pode adianta acontecer fazer. da pessoa estar utilizando o tirzepatida e não ter efeito nenhum. Não tem efeito nenhum, ou pior, nesse ter caso, por exemplo, efeito ruim, né? Ou efeito ruim. E se nesse caso a pessoa não teve efeito, qual que é outro caminho? A gente tem que procurar uma outra medicação que ela seja sensível para a gente poder usar. Né? A gente tem algumas opções aí hoje. Fora a mudança de estilo de vida. Né? Esse é o primeiro que é uma passo, coisa, né? Começa aqui, né? Começa de dentro para antes fora. da medicação, né? É uma coisa que eu também enfatizo. Se você tem que começar a fazer exercício, você tem que mudar a tua alimentação, né? Você vai passar por um processo de emagrecimento que a gente sabe Até que orgânico, vamos dizer. é oneroso, né? A gente sabe Sim. que é oneroso. E é um processo difícil, não é fácil. Por mais que seja com a medicação não é um milagre, né? Então, aquela pessoa vai ter dificuldade para fazer o emagrecimento. Só que se você não mudar o teu estilo de vida, se você não mudar a tua maneira de pensar, vai chegar lá no fim, você vai parar a medicação e vai engordar mais do que já estava. O pessoal fala muito do efeito sanfona, né? O que seria esse efeito sanfona? O efeito sanfona é exatamente isso, né? A pessoa vem, ela emagrece, por exemplo, 20 quilos. Ela simplesmente para a medicação, que também é um erro. Né? Tem que saber parar. Exatamente. Qual que é a forma correta de parar? É o desmame. É o desmame. A gente vai diminuindo aos poucos e tem muitos pacientes que a gente não consegue mais tirar a medicação. Tem pacientes que vai ter que ficar constante vai ficar ali. Tomando a medicação. Numa dose menor, num intervalo de tempo maior. Mas ainda assim vai ter que. E olha, eu escutei hoje aqui um exemplo muito bom sobre isso, porque às vezes a pessoa fala, pô, mas eu vou ficar vítima agora de uma medicação pro resto da vida. Mas, se você tem problema ocular, você não vai usar óculos pro resto da vida? Se você é hipertenso, Se você não vai usar medicação não pro é? resto da vida? Tireoide. Sim. Mesma coisa, né? Sim. Até a reposição hormonal mesmo, tem momentos que o corpo não vai mais produzir mesmo. Sim, né? Não daí tem você jeito. tem que aumentar, muitas vezes aumentar a dose. Aí que tá o acompanhamento médico. Então não tem que ter medo disso, de ter que manter uma medicação por toda a vida, né? Você prefere manter uma medicação por toda a vida e viver bem? Ou você prefere não tomar uma medicação e ficar se arrastando? Né? E morrer antes, inclusive. É verdade, né? Com as outras doenças. É a qualidade de vida, né? Exatamente. A gente tem tirado medicação para hipertensão, a gente tem tirado medicação para diabetes, porque os pacientes melhoram só com o emagrecimento. Você, por exemplo, faz algum tipo de tratamento para você? Então, eu sou um ex-gordo, na verdade. Ah, é? Né? Eu sou um ex acima do peso. E quando eu falo gordo, não é no A gente tem sentido... as imagens ou não?
A gente tem as imagens, sim, Então sim. vamos mostrar as imagens agora, como que o doutor era e como ele tá hoje? Então, assim, quando eu falo gordo, não é no sentido pejorativo da coisa. Eu estava acima do peso, né? E eu tive que tomar uma decisão na minha vida, né? Ou eu continuo assim e vou me arrastando, eu já não conseguia subir a escada da minha casa. Eu chegava lá em cima já cansado, né? E eu comecei a tomar medicação, comecei a tomar tirzepatida junto com algumas outras medicações. E hoje eu perdi 32 quilos, Caramba, né? pelas imagens a gente percebeu que fez diferença, hein, doutor? Então, apesar de eu ser alto, você ainda consegue perceber, Aham, né. verdade. Então eu perdi 32 quilos aí nesse último ano e meio. Olha Então só. faz toda a diferença. Você dorme Doutor, que melhor, você faz tudo conselho melhor. você daria para aquele seu antigo eu? Mude, não fique só reclamando, não fique só procrastinando as coisas. Mude, chegue, Aceite. aceite a tua condição e mude. Você precisa mudar. Se você não mudar, a tua vida vai continuar igual. E eu acho que não é isso que a gente quer. Para você, o que mudou? Mudou tudo, mudou tudo. Desde disposição para o dia a dia, durmo melhor, como melhor. Eu como melhor no sentido assim, eu como muito menos, mas eu como mais saudável, né? Antes eu comia muito processado, né? Apesar de ser cardiologista, eu admito, eu tinha uma alimentação errada. E hoje eu melhorei muito isso, eu consigo fazer uma alimentação muito mais saudável, até com os meus filhos, com a minha esposa. Eu consigo ter uma qualidade de vida muito melhor, né? Então acho que isso não tem preço que pague. É verdade. Ou seja, o doutor já esteve do outro lado da mesa, né, doutor? Sim, Do outro sim. lado da mesa do consultório Os ali. pacientes me perguntam, né, mas o que que o doutor acha dessa medicação? Falo, olha, eu posso falar de caso próprio, eu estou usando, né? Então eu sei, mas que efeito colateral que dá? Eu sei, porque eu também estou usando. Então a gente já sabe exatamente o que o paciente vai passar. Geralmente, quando eu vou passar alguma coisa para o paciente, principalmente essa parte de hormônios, eu já usei antes. Né, Entendi. por exemplo, implante hormonal. Eu tenho implante hormonal, então eu sei o que pode causar, eu sei o benefício dele, né. Sim. Então eu acho que isso é muito interessante Tem para o muito mais paciente. peso, né? É a mesma coisa quando eu fui outro dia num Urologista. oftalmologista e ele chegou pra mim falando pra fazer uma cirurgia e ele de óculos. Aí eu falei, pô, mas como assim, né? Então Hum, tem um peso muito grande. De repente você fala, não, eu fiz pra mim, tive um exata efeito, né? Tá exata aqui, ó, visivelmente dá pra se notar a diferença, exatamente. Você né? vai numa dermatologista para tratar a tua pele, você chega lá, a dermatologista tá cheia de espinha, tá cheia de acne, Pois é, é né, verdade. alguma coisa não Ou tá vai certa, no dentista e o né. dente feio pra caramba, Você né? vai no pneumologista e o pneumologista tá fumando, É alguma coisa não verdade. tá certa, né. Então É, ele prega uma coisa e faz outra, né, então é isso não verdade. pode. Mas olha, tem um peso muito grande mesmo. E você tem usado, então, a sua imagem como amostra Com do certeza. que é realmente uma mudança. Até para estimular os pacientes, né, para ver que não Sim. é impossível, é uma coisa bem factível, né, a gente consegue fazer. Claro, não é isento de problemas, a gente vai ter problemas no caminho, mas eu vou pegar na tua Mas mão e olha, vou te levar. você estava falando sobre efeito colateral, mas olha só, o álcool tem o seu efeito colateral. O Exatamente. fumo tem o seu efeito colateral. Comer demais tem o seu efeito colateral. Tem tanta coisa que tem efeito colateral e as pessoas Pens não se dão conta. E depois vai falar de medicação que Pensando por pode esse ter. lado, então vou mudar o que eu falei, então não tem efeito colateral. Porque pensando por isso desse jeito Não que é você falou foi verdade? ótimo, né, essa tua colocação foi perfeita, né, a gente fala tanto do efeito colateral da tirzepatida e o efeito colateral das outras coisas, Eles não né. medem. Exatamente, Até tomar sol demais faz mal. exatamente. Né? Então, assim, realmente a gente tem que pensar, colocar na balança, né? Sim, O que realmente a gente quer para nossa vida. sim, Qualidade de vida não é só viver, né? Não é sobreviver, né? É exatamente. saber viver, né? De qualidade, né? E isso tem efeitos na área psicológica, familiar. O que, Deixa eu que você me diria sobre isso? Deixa eu te falar, né, não sei se você já percebeu isso, mas tem muitos casamentos que acabam entre os 35, 38 anos até os 45, 48 anos. Por quê? Porque é a fase que os 2 estão declinando os hormônios e é geralmente aonde a mulher também para de produzir, diminui Entendi. ou para de Alguém deixou de produzir, dar atenção né. para o outro por algum Então, um não motivo. aguenta o outro, né, mas inconscientemente, sem saber, e daí eles acabam se separando, né. Então tem muitas famílias que se acabam por falta de hormônio, Pois é, literalmente, verdade, né. verdade. Ou seja, né, você acaba ajudando não só na saúde, né? Você Sim, acaba ajudando no casamento, na exatamente, profissão, na exatamente. paternidade e maternidade. O efeito é muito grande, né? Sim.
E de uma outra coisa também que eu gosto de falar muito para os pacientes é quanto à espiritualidade. Eu acho que o paciente que não tem fé, é muito difícil ele conseguir o resultado que ele precisa, Puxa, que né? bom. Por Parabéns, doutor. porque se você não tem fé, eu costumo dizer que você não tem nada, É né? verdade, é Então, antes de verdade. tudo, eu acho que a gente tem que ter uma crença em alguma E em coisa. como que a espiritualidade pode ajudar a pessoa? A espiritualidade ela vai trazer paz para a pessoa, né? Uma pessoa que vai ser menos ansiosa, é uma pessoa que vai ser mais resiliente ao tratamento. Então, a espiritualidade, no meu modo de pensar, ela é um pilar dos tratamentos, não é só de emagrecimento nem de hormônios. Olha, Né? isso que você está falando tem tanto sentido, doutor, que eu sou assim, eu sou um historiador, vou dizer para você. Eu amo história. E um dos livros que que sou apaixonado é a Bíblia. E a Bíblia fala sobre dar conselhos para o glutão, né? Dá conselho que a pessoa, né, Exatamente. não comer muito, vai ter com Exatamente. a formiga o preguiçoso, ou seja, vai se movimentar, né? 2026 anos atrás eles já sabiam, até Não é antes, né? verdade? Até antes disso, né? Eles já sabiam disso. Então, sem tecnologia nenhuma, sem celular, sem É internet, sem verdade. nada disso. Então, a Bíblia é um livro perfeito, né? É um livro perfeito. E eu valorizo muito, porque até cientificamente ela não é um livro de ciência, mas quando fala de ciência, ela é exata. Exatamente. Então, o médico tem que realmente, não só médico, todo profissional tem que valorizar. E eu escutar isso de um médico sobre cuidar da espiritualidade e a leitura da Bíblia, que é a palavra de Deus, com certeza é uma coisa que me toca muito, porque anos atrás não se falava muito disso. Sim. As pessoas às vezes ou tinham vergonha ou falava que era balela porque Le- não tinha Lembra fundamento. aquela lá no começo, com a hora que a gente começou aqui, você falou para mim: "Ah, mas você é médico, você vai bater no peito e falar que você sabe A e o paciente autoridade. não", né? É, E não é assim que funciona, né? é A gente não verdade. pode simplesmente olhar para trás e esquecer tudo da onde a gente veio, né? É, E todos viemos de exatamente. Deus, né? Exatamente. Então eu acho que E não. quando fala de fisiologia num corpo, quem melhor do que o próprio Criador para dizer que estilo de vida e tipo de vida levar, não é verdade? Exatamente. Né? Naquela época lá você não tinha pessoas obesas, É né? Porque eles verdade. andavam muito, querendo ou não, eles faziam muito exercício, É né? verdade. Então hoje que nós estamos nessa era de não fazer exercício, de ficar É parado, verdade. ficar só na televisão, Não dá enfim, para imaginar Noé, né, construindo a arca e sendo obeso. obeso, tendo que ali, né, com seu serrote ali construir a arca, Exatamente. né? Exatamente. Doutor, olha, foi super agradável a sua entrevista. Muito Obrigado. obrigado por todo o conhecimento técnico, familiar e espiritual que o senhor nos trouxe. Com Obrigado. certeza, Pato Branco está muito bem assistido por um profissional como esse. E Obrigado. falando nisso, deixa os seus contatos, como que posso marcar uma consulta se eu estivesse em Pato Branco? Bom, nós estamos na clínica BioArc, no Hospital San Michele. A nossa clínica está lá dentro, então você pode ligar, você é 9905-5555, super fácil. Na rede social, Dr. Qual que é o DDD? é 46. 46, olha lá. 46. O Instagram é @Dr. Anderson Cardiologista ou @BioArc_, tá? Qualquer um desses dois você vai me achar. Doutor, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, E foi um prazer. com certeza é nosso. E assim finalizamos mais uma entrevista aqui no 3º Congresso de Hormonologia aqui em São Paulo, em Alphaville. Com certeza vamos trazer mais informações técnicas, mais novidades que esse congresso vem nos transmitindo. Muito obrigado pela audiência. Logo mais teremos mais novidades. Obrigado.